gravando. Então, galera, eu botei aqui a Betânia, né, esse comecinho aqui para a galera chegando, tal, para dar o corno para a gente começar a aula. E tem tudo a ver, né, com a aula de hoje. Apesar, na verdade, a Maria Bethânia tem tudo a ver com o que ela quiser, né? Vamos ser sinceros, assim, a Bethânia ela pode o que ela quiser no universo, assim. Gente, estamos falando de clima, ok? Então, vamos lá. Estamos falando de clima, tem gente que concorda comigo aí, né? Bethânia é tudo. Cara, já viram as apresentações, né, dos Doce Bárbaros, assim? Cara, é muito da hora. Quando a Bethânia entra, assim, a cara dos outros, assim, de olhar assim, fala, mano, tipo, não dá para competir com a voz dessa mulher, né, velho? Não dá. Tá Caetano lá, mandando ver, tal, e o Gil, aí entra a Bethânia, os dois, mano, porque, porra, a Bethânia é foda. Não, concordo plenamente, Luiz. Né? Com Bethânia não se discute, cara. A voz dessa mulher é algo que é de outro universo, assim, não é nem de outro planeta, assim, é de outro universo, de outra. Né? Existem pessoas que estão em outro lugar, assim. Galera, então vamos lá, continuando o nosso clima, faltam 145 dias para Unipanque, beleza? Esse assunto é um assunto muito unipanquense, então a gente vai continuar aqui com o nosso assunto unipanquense. Terminamos a aula da semana passada comentando sobre esses fatores climáticos, e aí a gente comentou sobre esses fatores climáticos, que 3 deles aqui são menos importantes, vamos dizer assim, são fatores que a gente vai utilizar, que a gente vai comentar, porém, muito mais como quando os outros não ajudar, não resolverem nosso problema, né? Que é vegetação, relevo e albedo. E hoje a gente vai focar nesses caras aqui, que são os fatores que vão determinar mesmo. Dica do Sumaré, né? A dica do Sumaré, a partir de agora vamos trabalhar com esses fatores na ordem que estão apresentados aqui, beleza? Então, primeiro a gente olha para a latitude, depois a altitude, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas e, por último, massa de ar. Esta ordem ela é importante por quê? Porque a latitude sozinha, ela meio que já pode nos dar as respostas, ok? Aí, caso algum outro fator modifique as características da latitude, aí eles entram na jogada. Caso esses fatores não modifiquem, só a latitude já nos responde tudo, beleza? Então, é muito, muito importante a gente entender como que esta latitude vai determinar, né, os elementos climáticos. Quais são os elementos climáticos? Temperatura e umidade. Então, todos os fatores aqui, gente, ó, já dando um pseudo spoiler da aula, todos os fatores vai estar aqui, ó, como que interfere na temperatura, como que interfere na umidade. Como que interfere na temperatura, na umidade. Temperatura, umidade. Beleza? Então, a gente vai falar dos fatores e sempre pensando como que cada um desses fatores vai interferir na temperatura e na umidade. Então, o que é a latitude? Né? Latitude é a distância de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. Então, lá nas aulas de cartografia, a gente falou de latitude, longitude, as coordenadas geográficas. Então, primeira coisa, primeiro asterístico que você tem que pôr aí. Latitude interfere no clima. Longitude não interfere no clima. Né? Então, algumas questões, principalmente aquelas questões, sabe aquele tipo de questão que tem um monte de afirmações? 1, 2, 3, 4, 5, aí depois você tem que selecionar quais que são verdadeiras. É muito comum, no meio desse balaio de gato aí, botarem longitude também, né? Porque como a latitude interfere, então, às vezes na correria lá na resposta, você, é a longitude. Não, longitude não interfere. A latitude, sim. A latitude interfere, que é a distância de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. Beleza. O que nós falamos lá na primeira aula, nas aulas de espaço, né, de movimentos da Terra, tal. Então a gente sabe, né, que a inclinação da Terra vai fazer com que a incidência da luz solar ao longo do planeta seja diferenciada. Então, na faixa intertropical, ou seja, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, é onde a luz do Sol, em algum momento do ano, vai incidir diretamente.
Lá além dos círculos polares, então do círculo polar até o polo, são aquelas faixas do planeta onde vai ter um período do ano que não vai ter incidência da luz solar, né? Que a luz vai tangenciar. E a zona temperada, ou seja, entre o trópico e o círculo polar, é onde, em metade do ano, a gente tem uma maior incidência desse Sol, em metade do ano tem uma menor incidência desse Sol. Em nenhum momento o Sol incide diretamente, em nenhum momento o Sol tangencia. Então, está lá no meio do caminho para as duas coisas. Por isso, a gente já consegue dividir a Terra em algumas zonas climáticas, beleza? Então, a zona polar, zona temperada, zona tropical, zona temperada e zona polar. O que está nos dando estas zonas climáticas? Aqueles paralelos importantes que a gente falou lá na aula, né, de coordenadas geográficas. Então, a gente tem aqui, né, os círculos polares e os trópicos. E a gente vai usar estes paralelos nessa aula. Se vocês lembrarem lá na aula de coordenadas geográficas, quando eu falei dos paralelos, eu falei, cara, esses paralelos a gente vai voltar lá na aula de clima e a gente vai focar neles um pouquinho também. Então vamos lá, gente. Como que esta latitude, como que você estar em um diferente ponto da Terra, latitudinalmente falando, vai interferir no clima deste local? Então, a gente começa pensando na temperatura. E aí, gente, eu já adianto, temperatura é bem tranquilo. Cara, Gabriel, não usa vertical e horizontal. Pensa linha do Equador e meridiano de Greenwich. Latitude é a diferença, a distância em relação à linha do Equador. Longitude, a distância em relação ao meridiano de Greenwich. Cuidado com vertical e horizontal, porque eu posso colocar o mapa deitado aí para você, beleza? Então, pensa que latitude é a distância em relação ao Equador. Beleza? Então, a menor latitude do planeta é aqui na linha do Equador, latitude 0. As maiores latitudes do planeta são lá nos polos, Polo Norte, Polo Sul. Beleza? Então, como que a latitude interfere na temperatura? Na temperatura, é bem direta a relação. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Então, né? Se eu estou lá nos polos, a temperatura é menor. Se eu estou no Equador, a temperatura é maior. Então, essa diferença latitudinal vai me dar também uma diferença em temperatura. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Relação direta e pontual. Gente, aqui, experiência, vamos dizer assim, empirismo de um professor de geografia de algum tempo. Essa relação aqui, os alunos e as alunas conseguem lembrar bem diretamente, assim, não temos tanto problemas com isso. Qual que é o problema que vai aparecer aqui, gente? Qual que é o problema que vai aparecer aqui? A relação de latitude com umidade. E eu consigo entender por que que vocês fazem essa confusão, né? E por que que eu consigo entender? Porque vocês moram no Brasil. Né? E por vocês morarem no Brasil, vocês estão habituadas a ter uma relação direta de temperatura e chuva. Para a gente chove no verão, não chove no inverno. Então, na nossa cabeça, a gente fez uma loucura aqui na nossa cabeça que se está quente, chove. Beleza? Mas isso é aqui, ok? Isso é um tipo de chuva, isso é uma relação, beleza? Latitude e umidade não têm uma relação direta, ok? A relação aqui ela é um pouco mais complexa. A gente vai utilizar aqui a lei de Balot ou a lei geral de circulação atmosférica. Você pode usar qualquer um dos dois nomes, tá? Lei de Balot é mais curto. Lei geral de circulação atmosférica não tem uma palavra bizarra, né? Então você usa qualquer um dos dois. Eu, particularmente, cara, eu fico impressionado como que físico é egocêntrico, né, velho? O cara vai lá e vê um bagulho da natureza e fala: ah, olha só, é a minha lei, né? Lei de Newton, né? Lei de Torricelli, lei de... Mano, é lei de Deus, velho. Foi Deus que fez esses bagulho aqui. O cara foi só lá e observou, mano, né? O cara só viu, né? Imagina, já imaginou uma lei de Menandro?
né? Imagina isso, a lei de Menandro, né? A lei de Ivan. Mano, eu fico impressionado com isso. Então, Marco, não posso porque eu não sou físico, velho. É só os físicos, né, que faz os bagulho. Lei de Ivan pode ser, lei de Ivan, né? Galera, então vamos lá. O que é a lei geral de circulação atmosférica ou lei de Balot? Ou Balaut, sei lá como que pronuncia o nome desse figura aqui. O que o cara percebeu aqui, gente? Que no planeta Terra, nós temos alguns pontos do planeta Terra que são zonas dispersoras da atmosfera. E algumas zonas são zonas de convergência da atmosfera. Lembra quando eu falei de ventos? Então vamos voltar lá no slide lá atrás que eu falei dos ventos, que a gente vai usar aquilo. Que a gente mostrou essa imagem aqui, ó, destes ventos constantes. Estes ventos constantes, eles existem devido a estas zonas de dispersão e as zonas de convergência. Então a gente tem uma movimentação na atmosfera formando aqui estas células aqui, ó, de movimentação atmosférica. Então, ó, o vento, ele sai do trópico, vai para o equador e volta para o trópico. Ele sai do trópico, vai para o círculo polar e volta para o trópico. Ele sai do polo, vai para o círculo polar e volta para o trópico. Então, a gente tem algumas células de movimentação atmosférica. Neste slide aqui, a gente está apresentando essas células também. Então, olha aqui, ó, saindo do trópico, indo para o equador, voltando para o trópico. Saindo do trópico, indo para o círculo polar, voltando para o trópico. Então, a gente tem algumas células de movimentação atmosférica, ok? Então, bora lá. Quais são estes pontos de dispersão da atmosfera? A gente vai ter a dispersão da atmosfera nos trópicos e nos polos. Então, os trópicos e os polos, eles estão aí expulsando a atmosfera, beleza? E aí, essa atmosfera, ela vai para as zonas de convergência. E quais são as zonas de convergência? Círculo polar e equador. Não é exatamente no círculo polar, tá? Mas a gente pode usar o círculo polar para referência, que para o vestibular é GG, beleza? Então, aqui, ó. Então, a gente tem a atmosfera saindo do trópico e indo aqui para o equador. Então, a gente vê que sai do trópico de Câncer, sai do trópico de Capricórnio, vem para o equador. Sai aqui do trópico, vai para o círculo polar, sai do polo, vai para o círculo polar, beleza? Então, o que vai acontecer, gente? Vamos visualizar um dos locais aqui para facilitar a nossa vida. Vamos pegar aqui entre os trópicos e o equador. Então, se a gente pegar aqui entre os trópicos e o equador, o que está acontecendo? O ar saindo do trópico, o ar saindo do trópico, chega aqui no equador. Quando ele chega aqui no equador, ele vai para a alta atmosfera. Quando ele chega aqui nessa alta atmosfera, o que vai acontecer? A gente vai ter uma chuva. Beleza? Então, lembra que a gente falou das chuvas ali. Então, aqui a gente tem o ar chegando aqui na alta atmosfera, né, nessa convergência, e chove no equador. Se chove no equador, choveu no equador, essa massa de ar, ela volta para o trópico agora seca, né? Então, ela vai voltar aqui para o trópico seca, porque perdeu a umidade aqui no equador. Choveu, ela perdeu a umidade. Então, quando ela chega aqui no trópico, o que ela vai fazer? Ela vai retirar esta umidade aqui do trópico, beleza? Então, ela vai tirando umidade aqui do trópico. Aí ela volta para o equador, voltando para o equador, ela traz essa umidade aqui e vai chover lá no equador. Então, chove no equador e tira a umidade do trópico, beleza? Se a gente olhar aqui no polo, a mesma lógica, né? Então, eu estou saindo com essa massa de ar chegando aqui no círculo polar, saindo do trópico, chegando no círculo polar, chega aqui no círculo polar, chove no círculo polar. Aí essa massa de ar, ela volta lá para o polo, volta aqui para o trópico. Tira umidade do trópico, tira umidade do polo. Beleza? Então, qual é a relação que a gente vai fazer de latitude e umidade? Círculos polares
e Equador, alta umidade. Trópicos e polos, baixa umidade. Galera, eu vou cortar o áudio de todo mundo, porque alguém está com o microfone aberto. Se alguém quiser falar, depois é só abrir o microfone, beleza? Porque alguém está com o microfone aberto, está dando umas microfonias aqui. Beleza? Deu para entender isso? Pode repetir mais Equador. uma vez, por favor? Equador e círculo polar, alta umidade. Polos e trópicos, baixa umidade. Gente, isso aqui foi, quando eu entendi isso aqui, foi quando eu tive a minha epifania com a geografia física, cara. Porque olha só, vamos pegar aqui, ó, a linha do Equador. Linha do Equador. Trópico. Trópico. Então vamos lá, gente, ó. Aqui no Brasil, na América do Sul, vocês reconhecem o que a gente tem aqui na linha do Equador, né? A floresta amazônica, mega floresta úmida, tal, muita chuva, muita vegetação. Se a gente for aqui para a África, aqui está a floresta do Congo, que também é uma floresta fechada, floresta densa, muito úmida, muita chuva, muitas árvores. Se a gente for aqui para a Ásia, a gente tem a Indonésia, também floresta muito úmida, muito densa, etc, etc, etc. Agora, vamos lá. Aqui, ó, deserto do Saara, Oriente Médio, deserto de Nevada, nos Estados Unidos, deserto do Atacama, no Chile, deserto de Kalahari, no continente africano, e deserto da Austrália. Gente, isso não é espetacular? Vocês já tinham percebido isso no Mapa Mundi? Vocês já tinham percebido que os desertos do mundo estão nas linhas do trópico e as maiores florestas do mundo ali na linha do Equador? Que existe uma inter-relação entre essas coisas? Não é lindo demais isso, gente? Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. E aí, olha que da hora isso aqui, né? Então, é você pensar que a umidade que estão nessas florestas aqui, elas estão vindo desses desertos aqui, cara. É muito da hora isso, velho. Então, o polo é extremamente seco. O maior deserto do mundo em extensão é a Antártida. É o maior deserto do mundo. A gente viu aqui que a umidade na Antártida é zero umidade, né? É o maior deserto do mundo. E por que que o círculo polar é úmido? Júlia, o Nordeste brasileiro ele não é desértico, né? O clima ali é um clima semiárido, então ele não vai ter uma umidade tão grande, mas ali a gente tem algumas particularidades. A maior particularidade está na movimentação das massas de ar. Eu vou falar das massas de ar depois, aí a gente retoma aqui, beleza? Segura essa que eu retomo aqui, beleza? É uma pergunta bastante comum, né? Pensa que a gente está falando aqui de deserto, lugares realmente muito secos. Respondendo o Otávio, Otávio, pensa que é a mesma lógica, né? O polos são úmidos, mas os círculos polares, eles vão ser, os polos são secos. Os círculos polares, eles vão ser úmidos. Então, do mesmo jeito que a gente tem esta umidade saindo dos trópicos, vindo para o Equador, ela também está saindo do trópico e do polo, indo para o círculo polar. Então, na linha do círculo polar é úmido, na linha lá no polo é seco. Deu para entender, Otávio? Não, não, círculo polar e polo não é a mesma coisa. Cuidado. Polos, círculos polares, trópicos e Equador. Lembra que o círculo polar, cara, é aquela linha lá, aquele paralelo que a gente colocou lá na aula de movimentos da Terra, de solstícios, equinócios,
que quando a luz do Sol está incidindo perpendicularmente no trópico, ele está tangenciando o círculo polar, né? Então, são paralelos diferentes, beleza? Ok. Então, gente, ó, cuidado com a relação latitude e umidade. Cuidado. Eu sei que é muito comum... Não, Gabriel, deserto é baixa umidade. Baixa umidade, beleza? Não precisa de areia para ser deserto, ok? Lembra que a gente falou lá na aula de solo, que a gente falou de intemperismo físico, que o processo de intemperismo físico vai fragmentando esse solo. A areia, ela é uma consequência de uma intensidade do intemperismo físico, que é muito comum em local de baixa umidade. Variação de temperatura, baixa umidade. Então, vai fragmentando, 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 chega até a areia. Beleza? Mas você não precisa ter areia, né? Você tem desertos que não tem areia. Beleza? Então, aqui, ó. Cuidado com essa relação, gente. Empiria de professor de geografia, ok? A galera lembra disso aqui e faz uma relação adversa com a umidade. Pensa que é a mesma coisa. Não é, ok? Aqui eu tenho outras imagens mostrando a mesma coisa. Então, é uma sequência de imagens aqui destes ventos constantes. Então, aqui, ó, as áreas de baixa umidade, as áreas de alta umidade. Então, aqui, ó, alta umidade, baixa umidade, baixa umidade, alta umidade. Então, aqui, aqueles ventos que a gente falou lá nos ventos constantes. Mais uma imagem mostrando a mesma coisa. Então, aqui, ó, baixa umidade, alta umidade. Então, a gente vê aqui nesses pontos de convergência a alta umidade. Beleza? Então, aqui, ó, na linha do Equador, a alta umidade. Lá no círculo polar, a alta umidade. Beleza? Ok, tranquilo. Foi. Latitude? Ok. Então, se foi latitude, vamos para uma que é muito tranquila, muito direta, beleza? A altitude. A altitude, então, estamos nos referindo à altitude em relação ao nível do mar. Nível do mar seria zero, beleza? E conforme a gente vai elevando, a gente vai ter maiores altitudes, beleza? A altitude interfere na pressão atmosférica. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Então, a gente vai ter aí um ar mais rarefeito. Então, a galera lá, jogadores brasileiros, morrem de medo de jogar futebol contra os times bolivianos, times peruanos, principalmente devido à altitude, beleza? Então, a altitude deixa o ar rarefeito, então é difícil de respirar. E é de verdade, mano, é empiria mesmo, cara. É horroroso de respirar. Assim, é uma situação, parece que você tá morrendo. O ar é rarefeito, o ar está disperso, beleza? E aí, gente, na atmosfera, a gente tem uma série de partículas nessa atmosfera, beleza? Então, entre as coisas que tem na atmosfera, a gente tem os gases de efeito estufa. Então, se o ar é mais rarefeito, se ele está disperso, ô, Gabriel, é aquele bagulho lá da pressão que vocês usam lá na química, velho. Então, se você vai aumentar a pressão aqui, você vai deixar as partículas, as moléculas muito mais próximas uma da outra. Você reduz a pressão, elas vão estar dispersas. Se está dispersa, você não respira, velho. Né? Então, tem uma partícula aqui, a outra ali, você não acha o suficiente. Do mesmo jeito que os gases de efeito estufa. Então, você vai ter mais disperso isso, então menos gases de efeito estufa, menor a temperatura. Né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Aqui nessa imagenzinha aqui, ó, a gente percebe uma relação. Tá aqui um exemplo, tá? Ó, 800 metros de altitude estaria 20 graus. Se você subir até 2.400 metros de altitude, vai estar 10 graus. Se você subir 4.000 metros de altitude, 0 graus. E assim sucessivamente. Beleza? Você vai precisar decorar esses valores? Não, de jeito nenhum. O que você precisa entender é que quanto maior a altitude, menor a temperatura. Porém, contudo, entretanto, no entanto, mas, obstante, todavia,
a altitude não interfere na umidade, só interfere na temperatura. Então, vamos pensar um pouco. Volta um slide aqui para trás. Vamos pegar aqui Cordilheira dos Andes. Então, a gente pega aqui a Cordilheira dos Andes e desenha a Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul. Beleza? Então, vamos pegar duas cidades na Cordilheira dos Andes. Uma cidade aqui, e uma cidade aqui. Então, perceba que tem duas cidades, uma na linha do Equador e uma no trópico, ok? Então, vamos pensar aqui nessas duas cidades. Uma cidade na linha do Equador e uma cidade no trópico. A cidade com a seta verde e a cidade com a seta rosa. Então, vamos lá. As duas estão nos Andes, uma na linha do Equador, uma no trópico. Quais seriam, pensando só nesses dois fatores, então depois a gente vai colocar os outros fatores, mas vamos pensar só nesses dois. Quais seriam as características de temperatura e umidade dessa cidade com a seta verde? Como que seriam as características de temperatura e umidade nessa cidade? Temperatura e umidade. E como é a temperatura? A Léo disse aí, quente e úmida. Se eu estou nos Andes, alta altitude, vai ser baixa temperatura. Então, os Andes estão interferindo na temperatura, mas os Andes não interferem na umidade. Então, se eu estou na linha do Equador, é o que a Júlia colocou ali, ó. Úmida e frio. Beleza? E se for a cidade rosa? Quais são as características aqui da cidade rosa? Eu estou lá no trópico e estou nos Andes. Frio e seco, beleza. Frio e seco. Frio porque a gente está na alta altitude e seco porque a gente está no trópico. Beleza. Léo, se você for seguindo na ordem, vamos dizer, qual interfere mais? Todos estão interferindo, todos estão mexendo aqui nessa umidade, nessa temperatura, beleza? Mas vai seguindo na ordem que facilita as coisas. Pensa assim, ó, pensa primeiro na latitude, quais serão as características, aí pergunta assim, a altitude vai ser suficiente para interferir nesse rolê? Beleza? Perceba que a gente não está trabalhando aqui com qual é a temperatura do lugar, quantos graus Celsius. A gente está só pensando aqui em números genéricos, ok? Já teve uma questão, por exemplo, que botou a cidade de São Paulo e a cidade de Ubatuba. Qual das duas cidades tem uma temperatura mais baixa? São Paulo ou Ubatuba? São Paulo. Por que São Paulo? Porque as duas estão na mesma latitude. São Paulo e Ubatuba estão exatamente na mesma latitude. Por que São Paulo? Porque tem uma maior altitude, exato. Mas é uma montanha em São Paulo, Sumaré? Não. É altinho. Mas se a gente vai comparar, se eu estou só com São Paulo e Ubatuba, vai dar uma diferença de 1, 2 graus ali, cara. É suficiente para falar que São Paulo é mais frio. Deu para entender, Léo? Deu para entender? Deu para entender? Deu para entender? Beleza. Antes do nosso intervalinho, vamos pegar essa outra aqui, que essa outra aqui também dá para a gente falar antes do intervalinho, que é maritimidade e continentalidade, que seria a distância em relação ao oceano, estar perto do oceano ou estar longe do oceano. Os dois são a mesma coisa. A gente vai usar maritimidade quando a gente estiver falando de algum lugar perto do oceano. A gente vai usar continentalidade quando a gente está falando de um lugar extremamente longe do oceano. Os dois são a mesma coisa. Beleza? Qual que é o ponto aqui, gente? E assim, guarda isso no seu coração, tá?
Estar mais perto ou mais longe do oceano não interfere na temperatura. Interfere na amplitude térmica. Amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura, mas estar mais perto do oceano não deixa o lugar mais quente ou mais frio. Ok? O lugar não fica mais quente ou mais frio por estar perto do oceano. O lugar ele vai ter uma maior ou menor amplitude térmica. Não, Gabriel, não interfere. Umidade não vai interferir. Umidade é uma coisa. Aí você vai falar variação de temperatura, não ser quente ou ser frio. Você está confundindo as coisas. Tá? Variação, amplitude térmica, não temperatura. A amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Não preciso falar de um lugar quente. Né? Se a gente pegar o Polo Sul, ele tem uma grande amplitude térmica ao longo do ano. Ele varia tipo de 5 graus no verão para menos 50 no inverno. Cara, 55 graus é uma grande amplitude térmica. Mas não estou falando de uma temperatura alta. Não estou falando de um lugar quente. Beleza? Então, a amplitude térmica é essa variação. Não é uma interferência na temperatura, não deixa o lugar mais quente ou mais frio. Estar mais perto desse corpo de água vai interferir na umidade. Quanto mais perto de um corpo de água, mais úmido. Quanto mais longe de um corpo de água, mais seco. Entre São Paulo e Ubatuba, qual cidade tem uma maior umidade? São Paulo ou Ubatuba é mais úmido? Ubatuba. Ubatuba. Por quê? Porque está mais perto do oceano. Beleza? Então, se você pega São Paulo e Ubatuba, duas cidades na mesma latitude, São Paulo é mais frio, Ubatuba é mais úmido. E por quê? Porque São Paulo está um pouquinho mais alto e Ubatuba está mais perto do oceano. Gente, vamos fazer nosso intervalinho, porque vai cair aqui daqui 1 minuto, então a gente retoma aqui. Se ficou alguma dúvida nesses 3 pontos, a gente vai e a gente vai para os próximos fatores, beleza? 10h35 a gente retorna, pode ser? 10h35, 10h35, 10h35. Fechou. Luiz Carlos, eu posso voltar, mas aí quando se cair aqui, a gente volta, começa nesse slide aqui. Fica sussa. 10h35 a gente retoma, beleza? Fechou, balada? Então, até já, meus amores e minhas amoras.